Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Pra Ver Podcast. Eva, hoje a gente está com um aluno que é externo, né? Hoje acabou a saga dos TCCs aqui, o povo já formou, a gente continua aqui, é mais um ano. Mas hoje a gente vai conversar com alguém que já veio de... Assim, fez ETEC, mas não foi produção de áudio e vídeo, hein? Foi administração, gente, mas fez ETEC, é ex-aluno, haha! Então, hoje a gente está aqui, vai conversar com o Gabriel, que é realizador e produtor audiovisual, estuda na USP, na comunicação, ECA USP, atualmente estagia no setor internacional da SP Cine, também é diretor do curta A Entrevista, que foi exibido no canal Futura, e entrou no catálogo do Globoplay e passou por diversos festivais. É isso, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gostaria de agradecer a equipe aqui por me receber. Em especial o Pedro Sala, que falou do podcast de vocês e acho que me indicou, mas muito legal o projeto. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. E aí, como é que foi essa... Conta pra gente já, como é que foi essa saga de sair da administração e ir pro audiovisual, que é assim, tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Quem entendeu, pegou. Mas assim... Falando um pouquinho, acho que vamos voltar um pouquinho antes. Quando era criança, eu tive a oportunidade de fazer teatro, fazer música, então eu toquei em fanfarra, eu hoje toco em banda. Ah, que top. Toca o quê? Toco trombone. Mentira. Toco trombone. Rapaz, não tem cara, não. Brincadeira. Mas, então, eu fiz muitas coisas de arte, fiz comercial. Mentira. Fiz comercial. A gente tem que achar esse comercial e botar. Eu tenho esse do comercial. quê? Comercial do... Eu fiz alguns, eu fiz um do Carrefour, que inclusive tem o Pelé. Eu não tô zoando. Não é possível, não. Eu te mostro depois. Eu lá, um monte de criança, a gente abraça o Pelé. Coisa muito bacana, muito legal. Mas eu gostava muito de arte, gostava muito de comunicação, fiz desenho um pouquinho. E minha mãe fala que sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa disso. Uma coisa que eu também sempre gostei é YouTube. Gosto muito de YouTube, ver vídeo. E eu via os realizadores brasileiros, né? A galera que criava um canal e ia fazendo vídeo. E era uma coisa que me interessou. Eu fui uma dessas crianças que tentou fazer um canal do YouTube, gravar vídeo. Mas, então, estava nesse caminho. Aí teve um período que meu pai chegou para mim e falou, ou você faz ETEC ou faz escola pública. E aí ele virou para mim e falou, ETEC, você pode fazer... A ETEC lá perto de casa tinha administração, nutrição e química. Nossa. Aí eu fiquei tipo... Aí eu fui para administração, teve o primeiro ano, segundo ano foi pandemia, acho que foi um pouquinho... E assim, é engraçado falar que eu... Tu não tem 30 anos? Tô brincando, desculpa. Não, eu tenho 42. Obrigado. Mas... Perdi até o fio da meada. Sim, aí foi pandemia. Foi pandemia e assim... Administração é meio chato, né? Na época eu achava chato. Era legal, absorvia. Coisa de marketing me interessava bastante. Então, a pirâmide de Maslow, você pensar no seu cliente, era uma coisa que eu gostava, mas, em geral, não me descia muito. Nossa, tinha coisa assim, contabilidade. E aí, chegar na pandemia, quero fazer cinema, quero fazer alguma coisa assim. O que eu tenho para fazer? Eu tenho audiovisual na USP. E o que mais? Tem audiovisual na USP. Nossa, olha aí, várias opções. Muitas, assim, pública. Nossa! Para quem não quer pagar a faculdade, você tem audiovisual na USP. E, claro, tem excelentes faculdades aqui em São Paulo, mas minha meta era a USP, audiovisual. Aí, terceiro ano, eu estava fazendo ETEC, eu comecei a estudar para o vestibular e eu estava na Escola Municipal de Música estudando trombone. Meu Deus! Foi uma loucura também. Nossa, eu comecei a jogar vôlei, eu pegava uns intervalos que eu dava, eu ficava fazendo manchete sozinho, porque eu tenho essa coisa de quero uma coisa, E eu passei e estou no meu 4º ano de audiovisual, tem sido muito legal, conheci pessoas incríveis, tive oportunidades únicas e eu gosto muito do que eu faço e, curiosamente,
no audiovisual, acho que foi quando eu comecei a me encantar mais pela administração. Porque você chega num projeto audiovisual, as pessoas querem... eu quero fazer direção, quero fazer roteiro, quero fazer foto, né? Todo o pessoal gosta da câmera. Alguns gostam de som, poucos, infelizmente. O quê? Som. Infelizmente? Infelizmente. O quê? Cancela o episódio, gente. Não, que isso. Vamos lá. Infelizmente, poucos gostam. As pessoas deveriam gostar mais de som. Audiovisual. Tá certo. Mas... É que aqui todo mundo gosta de som. Mentira. É. Mentira, claro que não, só eu. Então você sentiu. Se sentiu. Eu senti apontada, assim. Desculpa. Falar, não, que isso. Esse teu episódio nem vai pro ar. Corta o som, né? Já que as pessoas não gostam, vamos fazer só vídeo. Mas... E eu fui achando na produção, que é uma parte que algumas pessoas não valorizam, mas, cara, a produção é fazer a coisa acontecer. Beleza, o filme legal, bonito na sua cabeça, mas, ok, e dinheiro? E organizar cronograma? E chegar, né? Você precisa de um profissional que levanta os problemas e fala, você precisa disso e disso e disso. Eu vou atrás. Então, eu me encantei muito de poder fazer essa coisa de, um conhecimento passado, de cronograma, de apresentação, de pitch, eu estou conseguindo usar. Então, mas eu também gosto de direção. Acho que eu não posso mentir, eu gosto muito de direção. Quem não gosta de mandar, né? Nossa! Mas o produtor manda também. O produtor... o produtor manda. O produtor fala, eu preciso que você me entregue isso até amanhã. Mentira, não é assim. A gente dá uma semana de prazo, normalmente. Mas o diretor, o que eu gosto mais é lidar com o ator. É mesmo? O ator é muito fascinante. O profissional Cara, é um profissional que atua para conseguir entrar numa realidade que não é a dele. Isso é impressionante. É top, né? As pessoas não valorizam, acham que escola de atuação é fazer baderna. Não é. Tem uma preparação do corpo, tem uma preparação da cabeça. E ser um bom diretor é muito difícil. O ator, ele consegue te entregar, mas você tem que saber... direcionar, né? Tem que saber direcionar. Uma coisa que a gente fala muito na faculdade, eu não posso chegar para um ator e falar, faz mais triste. Você não pode. O que é fazer mais triste? Porque aí você cria coisa. A arte de dirigir é muito, muito legal, sabe? De você criar esses cenários para dar essa realidade. E é por isso que a gente tem um roteiro aqui. Vem, Cristiano. Tô brincando. Bom, muito bom. E aí foi na faculdade, foi quando tu entraste no curso de audiovisual, que você fez esse curta, como é que foi? No primeiro ano, aí você já deu sorte, a gente se matando aqui. Não, que isso. Foi no segundo. Acho que foi. Foi no segundo ano. Nossa, o tempo passa, hein? Nossa. Gente, eu já estou na época que eu vejo os calouros, eu falo, nossa, que animados, que felizes, que a galera tá se divertindo muito. Coitado, mal ele sabe que estou esperando ele. Curiosamente, não fica menos pior. O primeiro ano é terrível, é aula integral. É mesmo? Manhã, tarde, 4 horas de aula, tem entregas às vezes semanais, é bem puxado. Mas vale a pena, é bom você conhecer as pessoas, fazer o seu grupinho e seguir. Sou muito feliz que os amigos que eu fiz no primeiro ano, eu mantenho eles até hoje. Que top. Inclusive, meus amigos do primeiro ano estiveram comigo numa entrevista, né, que puxando top. gancho, que a entrevista, como que ele nasce? Eu entrei no edital de Meu Olhar, que é formação para jovens periféricos, foi um projeto da OEI, Fundação Roberto Marinho e a SPCine. E aí foi primeiramente voltado para a formação, então tiveram aulas de roteiro, direção, com um professor que é roteirista, com um professor que é diretor, que é para passar nesse caminho de, vamos ver o roteiro, como faz um roteiro. Que para mim foi muito legal que, nossa, em um mês eu estou vendo coisas que demoraram 6 meses para serem passadas. Então é tipo um edital que é um programa de aprendizagem, digamos assim. Sim, e foram 1.000 jovens. Nossa, que top. Acho que 1.000 jovens, não sei se foi acho que foi da cidade de São Paulo, aí eu já não sei se foi da cidade ou do estado. Isso? Foi em 2023.
E foi um projeto muito legal, tenho muito carinho. A equipe que estava por trás fez um ótimo trabalho, porque depois eles selecionaram 120 ou 100 projetos para um aporte de R$ 3.000. E foi acho que o que foi mais legal, não só o aporte, mas toda essa experiência de fazer o seu primeiro projeto. Porque as pessoas que não conhecem muito de edital não sabem como que é escrever um projeto para edital. E não é escrever o roteiro. Você tem que pensar em objetivo, justificativa. Então, por que eu tenho que contar essa história? Como essa história vai impactar a sociedade brasileira? Sabe? Eu tenho que pensar quais são meus temas, público-alvo e... Acho que é objetivo, público-alvo. Você pensa... entendeu? A gente... não está falando de cinema. Não, você está falando de cinema. O cinema, você cria, querendo ou não, produtos culturais que vão ser vistos. Então, você tem que ter essas coisas muito claras. Então, foi muito boa essa experiência do primeiro projeto. Eu lembro que eu peguei um professor, o Dantas, eu pedi para ele orientar a gente. Professor, estou com esse edital, baita oportunidade. E aí eu entreguei o primeiro projeto. Cara, ele detonou o projeto. Ele detonou, não. Acho que a primeira linha ele já leu e ele não gostou. Eita. E foi muito bom. Foi muito bom eu ver que, tipo, caramba, tô fazendo tudo... Sabe, acho que melhor, eu não tô entendendo o que eu quero falar. Sabe? Tudo bem, eu estou fazendo uma justificativa bonita, uma coisa acadêmica, mas e o filme, sabe? Eu não estava falando do filme, então é importante você equilibrar essas coisas. E aí a gente passou e foi uma loucura, porque foi, ao mesmo tempo, eu montando um projeto, a gente montando a equipe, porque... Se gravasse, a gente já tinha que estar tudo basicamente pronto para aproveitar o máximo de tempo e a gente pedindo equipamento para a minha faculdade, porque é isso, R$ 3.000 é pouca grana. Então, a gente foi pensando nisso, eu, Gustavo e Ricardo, foram os pioneiros. Acho que a equipe em si foi todo mundo muito bem. Puta, sabe, o bom de cinema é você ver as coisas crescendo e a coisa que estava na sua cabeça, agora você vê ela. O ator que você pensou falando tal fala, você está vendo ele falando tal fala, você, nossa, eu acho fazer filmes muito legais. Eu acho que eu dedico a minha profissão a isso porque eu gosto muito. E aí, bom, gravamos o filme, a expectativa sempre foi, filme feito é melhor do que filme perfeito. Porque o filme perfeito ele está na sua cabeça. Nossa, tá esse esboço, você fecha os olhos, você vê o filme, mas não é o filme, sabe? E o filme feito é o que existe. A gente teve algumas limitações de, por exemplo, a gente fez um curta de 8 minutos, quando o limite era 5. E aí, o que a gente faz? Caiu uma cena muito legal, que deu muito trabalho no elevador. Tem que cortar, né? Cara, foi no elevador lá do prédio, 8 pessoas assim, eu de camisa, porque se aparecesse eu, tinha que aparecer alguém, uma cena que o personagem grita, uma cena muito legal, mas não fez parte do corte final. Mas é muito curioso, porque nós, como realizadores, quando a gente está fazendo um filme, a gente vê todo o processo. A gente vê, a cena que eu pensei e que os rapazes afinaram e que a gente falou, nossa, essa cena é muito legal. Mas, para quem assiste, essa cena nunca existiu. E eu fiquei muito feliz de que, quando saiu o corte de 5 minutos, as pessoas que viam falavam, cara, muito legal, muito bacana. A gente usou uma técnica de cortar rapidamente os planos, para cortar tempo, mas serviu na nossa história, e as pessoas que assistiam o filme falavam, cara, muito legal. E aí eu ficava, você não está sentindo falta de algo, não? Não tem algo que podia, nossa... As pessoas, não, porque as pessoas viam esse todo. E aí eu falei, cara, temos um filme legal, que tem temáticas interessantes, tem temáticas boas, falam coisas da nossa sociedade. Eu sempre falei isso, a minha expectativa com a entrevista sempre foi ser um soco no estômago do espectador. É rápido e dói. Porque é 5 minutos. Não dá para ser... Então tinha que ser isso. Tinha que ser 5 minutos sem impactar as pessoas. Acabou o filme, as pessoas... Eita!
eita. E deu muito certo. Depois foi pro YouTube, depois foi pro Globoplay. Acho que tá até hoje no Globoplay. Como é que foi esse processo para chegar nessas... Tipo, passou no Canal Futuro e depois... Era do edital. Já era do edital. Era do edital. Então, os 100... Vamos falar 100. Os 100 que receberam aporte foram para o YouTube do Canal Futura. Ah, entendi. E aí, desses 100, 20 foram selecionados para ir passar no Canal Futura e ir para o Globoplay. Então, foi meio que filtrando, sabe? Filtrando de acordo com... O que eles achavam, os critérios, sim, né? com o júri. E tá no Globoplay, foi E aí? muito legal, foi muito bacana. Nossa, eu lembro o dia, eu tava voltando de uma viagem, um campeonato que eu toquei, e eu tava no busão, aí chegou uma mensagem no WhatsApp lá do grupo, filmes selecionados. Aí tava lá, aí tava em a ordem alfabética. Aí a entrevista devia estar no primeiro. Aí acho que eu li o primeiro e já pulei pros outros, e eu, meu Deus, não tá aqui, putz, não deu. Aí eu, calma, aí eu voltei, a entrevista, nossa, aí eu tinha uma amiga minha, eu fiquei no ombro dela, em choque, foi muito legal contar, depois foi para festivais. Ganhou algum? Ganhou 2, Ó! a gente ganhou o quarto, o prêmio, a gente co-ganhou, né, com outro filme muito bom, lá no quarto Curta Cuité, na Paraíba, da Mostra de Primeiros Filmes, e a entrevista ganhou um prêmio de também primeiros filmes no Festival de São Bernardo. Que top, hein? E é isso, se me perguntasse quando eu estava fazendo a entrevista, olha, você está pensando em ir para o Globoplay, ganhar prêmio, você está pensando nisso? Eu, não. Assim, eu ia falar, seria legal, mas será que rola? E eu fico muito feliz, como é um cartão de visita, sabe? É um projeto muito legal que eu posso falar que, putz, organizamos uma equipe, nós fizemos acontecer, todo mundo muito unido e deu muitos frutos, sabe? E com o meu novo documentário, meu novo curta-metragem, eu vejo o quanto eu amadureci algumas coisas, sabe? De pensar distribuição. Então, a gente fez um evento lá na ECA, que lotou o auditório, foi muito bacana. Então, acho que é entender esses processos, sabe? Acho que é isso. De cada um, né? Com certeza. E como é que tu vê, digamos assim, eu não sei, né? Você que já passou. Oportunidades que se abrem para isso, até em relação mesmo à tua visão, né? Como você falou, quando já fez o curso, já foi um pouco diferente. Mas o que você acha que vocês já conseguiram aprender nesse primeiro, né? Que depois foi se aperfeiçoando nos demais, falando mesmo, até trabalhar em equipe, até se encontrar melhor aí dentro da realização, porque às vezes você começa fazendo uma... O que você fez na entrevista? Direção e roteiro. Direção e roteiro. Isso. Aí no curta... Eu fiz no doc, né? Fiz roteiro, direção e produção. Roteiro. Eu fui mais focado na produção mesmo. E às vezes você já focou mais do que você queria. Porque o Gustavo estava de AD, montador e produção, ele estava mais cuidando. Eu estava, a entrevista, eu acho que eu estava mais como produtor executivo. Estava cuidando do orçamento. Ó, administração, hein? Na verdade, a gente tinha uma produtora executiva que fez eu estava mais de doninho do projeto, sabe? Eu e esse rapaz, a gente estava mais pensando nessa distribuição, sabe? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que eu aprendi foi, quanto mais organizado um projeto, melhor. Eu acho que você precisa dar tempo das coisas se organizarem. Você precisa ter alguém... Você precisa ter um primeiro AD forte, você precisa... Né, no caso da entrevista, foi muito legal, porque a primeira diária foi um inferno. Tipo, eu tava me sentindo mal, porque tava atrasando tudo, a gente não tinha a decupagem certa, a gente queria inventar plano, mas demorava muito a execução da elétrica. E aí, chegou na segunda diária, a gente falou, cara, não dá. Vamos organizar, e organizou, reduziu os planos. Então, acho que em todo o processo, você tem que estar tudo muito bem organizado. Então, por exemplo, pré-produção, você tem que organizar, você tem que ter esse controle de cronograma, porque atrasos acontecem. Sim. O doc,
eu entrei muito num cronograma de pós-produção, porque a gente gravou tudo em abril, maio, e ficou basicamente 6 meses sem ver o material. E entrou a assistente de montagem, ela deu uma catalogada, e eu e meu co-diretor, o Conrado, a gente falou, cara, a gente precisa lançar em maio de 2025. Não há como negociar isso, porque o nosso doc fala do aniversário da Escola de Arte Dramática, que acontece em maio. É a melhor janela possível, não há o que dizer. Então, eu entrei muito nessa coisa de organizar, de fazer um cronograma semana a semana. Então, você tem que ter tudo muito bem organizado. Então, entender esses prazos. Acho que você tem que ser transparente com as pessoas. Então, se a pessoa está entrando para isso, você tem que ser claro, se eu quero que você faça isso, é isso, isso e isso. Tudo bem, sabe? E entender que... Eu estava conversando com um produtor executivo ontem, e ele estava falando, cara, o lado de gestão é muito importante, mas o lado humano, de estar falando pessoas, que o projeto às vezes, né, um extracurricular, não é a prioridade delas, e está tudo bem, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda, e está certo. Mas, assim, você tem que entender que você tem que ter pessoas também, outra coisa que eu vi nos 2 projetos, e para mim acho que é lição, tem que ter pessoas engajadas, pessoas que querem o bem do projeto, pessoas que, eu estou fazendo isso porque, sei lá, porque eu sou bom. Você tem pessoas que acreditam, falam, putz, esse projeto é legal, eu quero fazer parte, porque quando der BO, quando você precisar reajustar cronograma, quando o prazo apertar, a pessoa vai estar junto, sabe? Você vai ter uma comunicação mais orgânica, mais humana. E acho que de lado de gestão é isso. Acho que, como diretor, né, que eu fui diretor nesses 2, eu acho que se você vai fazer um documentário, você tem que pesquisar, você tem que entender muito bem o filme que você quer contar. Acho que não só entender, eu vou fazer um filme disso, você tem que saber muito bem sobre isso, estar aberto a aprender, porque você vai fazer uma entrevista, a pessoa vai falar uma informação que você não tem acesso. E você fala, cara, isso é genial, como que eu agrego isso ao filme? Como que, isso já não vai ficar legal? E não só conhecer o seu tema, conhecer o seu filme. É um processo, fazer um filme é um processo que você conhece o seu filme dia que passa, você escreve uma coisa, fala, não, meu filme não é disso, meu filme é disso. Né? O filme da IAD... ele começou como um filme que a gente falava muito da sopa, que é uma tradição deles, tem todo um contexto. Mas chegou no final, a gente não está falando sobre a sopa, a gente está falando sobre conexões de gerações. Quando você mantém uma tradição, você está aberto ao passado, você tem o futuro ainda ouvindo o passado, sabe? O futuro que mantém a chama que fez o passado criar esse legado. Então, você tem que saber... qual o seu filme? E eu falo para tudo. Eu, por exemplo, tem gente que gosta de câmera na mão. Você gosta de câmera na mão? Seu filme vai ter câmera na mão? Então, beleza, é o seu estilo, sabe? Direção você tem que ter... Acho que é isso, né? Entender muito bem a sua linha de pensamento, o que você entende daquilo. Sim. E tentar colocar da melhor forma possível, né? Talvez. Mas não sei, eu não sou uma diretora premiada para falar como... Que isso. Até beber uma água, cara. Mas, vendo outros curtas, eu tô como curador de um pequeno festival. Oh, que top! Já divulga pra gente. É o World Indie Film Awards. É bem pequeno, é um projeto bem legal. Eu tô vendo muito A gente pode colocar os nossos curtas? Pode mandar? Eu acho que pode. Eu acho que pode? Eu acho que tem que pagar em dólar, se eu não me engano. Gente, olha como a pessoa é. Aqui é ETEC, é escola pública. Não! É que assim, pro pessoal da Europa, 5 euros é troco de bala, sabe? Pra gente, 5 euros é... Pra gente é R$5, né? Imagina, 5 euros. Não, pra gente, 5 euros é... Nossa, é uma grana. Mas por quê? Como é que é esse festival? É um festival pequeno, é um festival que busca fortalecer, busca criar esses meios de contato entre realizadores. E está sendo uma oportunidade muito legal de assistir, porque você entende não só sobre o filme, mas sobre o que você busca num filme, sabe? É muito legal que não sei se vocês conhecem a Film Freeway, é uma plataforma de festivais, e eles
eles têm um método de avaliação que é muito production value, fala de câmera, fala de direção. E aí, quando você tem essas coisas na sua frente, você fala, putz, calma aí, eu tenho que olhar com outros olhos. Isso te faz valorizar, né? Às vezes você assiste um filme e você fala, ai, achei meio parado. Aí você vai ver fotografia. Não, na verdade, essa fotografia é boa, porque você vai entendendo essas coisas. E uma coisa que eu vejo nos filmes que eu mais gostei foi uma direção que sabe o que quer. O diretor sabe o que ele quer. Porque, por exemplo, decupagem não é, tem essa cena, vou colocar a câmera aqui, vou colocar a câmera aqui. Mas também tem que ser mais. A decupagem conta coisas. Por exemplo, se eu estou aqui entrevistando, né, está tendo a nossa entrevista aqui, e eu falo uma bobagem, e eu boto o plano, às vezes, na água, que está parada, às vezes, para o espectador, vai dar uma leitura diferente do que... Ou, às vezes, né, eu falo uma bobagem, faz um plano aqui geral, todo mundo meio que parado, dá outra leitura, sabe? E a mesma cena. Só que como eu quis capturar, e documentário eu vi uma coisa que eu não tinha visto em ficção. O documentário, às vezes, está acontecendo a situação e você meio que está meio que montando enquanto você decupa. Então, por exemplo, a cena não vai se repetir. Você tem que escolher o que você quer dessa cena. Então, você tem que ser muito certeiro de, tipo, o que o meu filme quer, e é isso. Conheça o seu filme para falar o que é importante. É importante o seu rosto. Então, eu vou ficar no seu rosto, eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar... Às vezes é isso. Às vezes eu quero... Nossa, está uma cena muito confusa. Eu vou mexer a câmera para todos os lados. Às vezes não. Às vezes eu quero ver só... Entendeu? Você tem que saber o que... Direção é sobre decisão. Entendi. Bonito, hein? Ficou bonito. E assim a gente encerra. É isso. Não, acho que da hora. Mas assim, o pessoal daqui pode se inscrever? Como é? Fala um pouquinho só desse processo, para o pessoal ficar por dentro. Depois, se qualquer coisa, a gente também pode divulgar aqui pelo podcast. Ok. Bom, é um festival que ele está encerrando Film Freeway. Ele está encerrando dia 31. Assim, é um festival legal, mas eu acho que o cenário brasileiro de festivais está muito bom. Eu acho que é um festival ok, beleza, mas eu acho que nós, como realizadores audiovisuais brasileiros, a gente tem muita coisa legal. Aí eu não posso falar com tanta propriedade porque eu nunca estudei. Estou falando do que eu tenho percebido como alguém que tem um filme e está buscando festivais. Top. Você tem aqui no Brasil muitas cidades do interior que fazem festivais, que são, às vezes, patrocinados pela prefeitura ou são patrocinados pela LPG. Ano passado foi muito LPG. Acho que não está dando tanta continuidade, mas às vezes você tem PNAB, às vezes você tem editais regionais, estaduais, municipais que focam na difusão por festivais. E esses festivais são muito bons, são muito bem organizados, vale a pena demais se inscrever. Mas eu nem sei que cidade é essa. Se inscreve, só vai. Só vai porque, às vezes, por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de ir para Paraíba. Oh. Eles pagaram a comida e a comida, almoço e janta lá e a hospedagem. O avião eu tive que bancar, né? Demorou uns meses aí para pagar tudo. Mas, cara, foi uma das coisas que me reergueu de uma crise que eu estava tendo no ano, de falar, cara, essa galera, ok. Dá um gás, né? Essa galera tá fazendo um cinema muito legal e eu não tô sabendo. A galera, por exemplo, a Cuité é uma cidade pequena, beleza. Mas você tem realizador, você tem gente fazendo cinema muito legal, sabe? E você conhecer outras pessoas que fazem cinema é muito legal. Discutir, ver que vocês têm o mesmo problema, ou às vezes vocês têm problemas diferentes, mas vocês conseguem se ajudar. Mas só de você trocar essa ideia, eu conheci gente que eu levo até hoje, que é da UFRN, lá de Mossoró. Eles fazem, acho que é internet, rádio e TV. Um abraço aí, Lucas. E, cara, muito... Sabe, você vê a galera... Putz,
Não é loucura isso que eu faço, sabe? Tem outra gente que tem essa loucura e é isso. Vamos fazer esse audiovisual acontecer, sabe? Acho que eu penso muito assim. Por isso que é muito legal festivais, levar o seu filme. Quando tiver a oportunidade de falar sobre o seu filme é muito legal. Ouvir pessoas falando do seu filme também é muito legal, porque às vezes você descobre coisas que você não pensava. Às vezes a pessoa fala uma coisa e a pessoa fala, não, eu acho muito legal isso, como você pensou nisso, né? Você pensou nisso. É top. Acho que um dos maiores exercícios de quem faz audiovisual, independente da área, é assistir filmes, assistir documentários, que você realmente vai ter novas linguagens, novas formas, novas fotografias, e isso vai dando insights pra gente. Porque se a gente só pensar, quero fazer um filme, e é isso, cara, eu acho que pode ficar legal, mas a gente não consegue ter novas ideias, não consegue abrir a cabeça para ver novos formatos. E é justamente isso que você falou, né? O que as pessoas estão fazendo aí de interessante? Sim. A gente assistindo aqui só os documentários documentário, ficção e animação dos TCCs aqui, cara, já deu uma coisa... Já abre a tua cabeça de uma forma muito diferente, porque falou, cara, que legal isso que eles fizeram. Sim. Ou você não tinha pensado dessa forma e tudo. Ou talvez no lugar deles você teria reagido de outra forma, né? Eu acho que isso é muito interessante. E a gente está aqui em São Paulo. Você tem muita mostra, muito festival. Você tem mostra de cinema coreano, mostra de cinema italiano. Você tem muito conteúdo. Você tem... Por exemplo, em outubro a gente tem a Mostra Internacional de São Paulo, que levam filmes premiados. Quem estava na Mostra de São Paulo? A Nora. A Nora, que ganhou o Oscar, né, teve exibição aqui. Então, você tem muita coisa para assistir, vale muito a pena, tem muita coisa barata, tem muita coisa. Você tem o Circuito SPCine, por exemplo, que você tem filmes... com preços muito acessíveis, né? R$4 o ingresso é muito acessível. É muito acessível, a gente sabe. Ir no cinema é caro. 30 conto, mano, meia entrada. Que isso? É um absurdo, é um absurdo se você pensar isso. Então, você ter esses eventos culturais que você pode também consumir um cinema de excelente qualidade, de novos realizadores, ou cinema clássico, sabe? Vou ver um neorrealismo italiano. Você pode ver nessas mostras. É muito legal você ter essa... Acho que concordo total. O realizador precisa estar vendo filme, porque é isso, né? Não, faz parte. A gente vai estar se encaminhando para o final aqui desse podcast. Queria né, que a gente pudesse continuar conversando. Acho que tem muita coisa que a gente não falou ainda. Acho que tem muito assunto. Acho que você pode chamar agora a gente para ir lá na USP. Tá vendo só? Tem podcast lá? Não tem. Ganhamos. Tem a Rádio USP, mas acho que... Tem a rádio, ó. Já pode chamar a gente lá. Mas... eu queria te pedir para deixar, de repente, um conselho ou uma dica, trazer alguma coisa que abra um pouquinho a mente do pessoal, né, que está realizando aí, que está entrando na faculdade. Então, todo ano tem processo seletivo para a USP, tem processo seletivo aqui para a ETEC também. Né? O pessoal que está entrando agora, o que você acha que poderia deixar tipo, de dica do que eles podem estar fazendo para buscar? Né? A gente está falando aqui de um diretor, gente, premiado. Que está no Globoplay, entendeu? E agora você... Não, pode ser. Tá jogando a bola pra gente. Nossa. Não, pode ser, tipo, de uma forma bem sucinta, que às vezes a gente entra, ou vai fazer audiovisual, com uma idealização na mente, né? E aí, quando você chega no curso, você se depara com uma outra realidade, né? Então, de que forma uma pessoa pode, de repente, se preparar, buscar ter novas ideias... sei lá, tipos de editais, se joga em tal edital. Porque, assim, eu sei que já é muito concorrido, né? Você editar o mostra é muito concorrido. Mas dá para conseguir, cara, né? Então, não, deixa tua referência, tua dica. Pode ser bem sucinto, assim. Bom, acho que duas coisas. A primeira é difícil. É difícil, é muito difícil. Não estou falando no sentido de ai, meu Deus, fazer cinema é impossível. Não é impossível, mas é difícil. Fazer bons filmes, fazer filme é difícil. Por quê? É uma logística
você movimenta muita gente, você movimenta... Cara, você levar uma equipe de gravação para um espaço e você querer que todo mundo ao redor faça silêncio. É uma folga muito grande. O som fala. Silêncio, gente. Nossa. E quando você tá, sabe, a pessoa tá na rua e você tem... É difícil. Mas vale a pena, sabe? Eu acho que eu entrei em audiovisual... Não, vou fazer uma fala polêmica. Eu acho que eu entrei em audiovisual porque eu gosto mais de fazer filmes do que assistir filme. É uma fala totalmente polêmica, mas eu amo fazer filme. Eu boto um amor numa planilha, porque é isso. Se você ama, se dedica para fazer o melhor possível. E outra coisa, cara, busque, né, acho que tem até a fala, busque conhecimento. Leia livros, veja filmes. A gente tem nas redes sociais, tem muitas plataformas de oportunidade de novos realizadores, oportunidade de, às vezes, editais de desenvolvimento. Você tem muita coisa, então busque isso, sabe? Porque é isso, o audiovisual, às vezes a gente tem a impressão que não está acontecendo nada. A gente acha, o cinema brasileiro, ainda estou aqui, beleza, acabou o cinema. Não, o cinema brasileiro acontece muita coisa, tem muito edital, tem muito prêmio lá fora, tem muita coisa, coprodução. Então, se entre no audiovisual, coloque sua cabeça para entender esse mercado, entender como se posicionar, sabe, da melhor forma possível. Maravilha. Eu quero muito te agradecer por ter aceitado participar com a gente aqui, né, ter se abalado lá da Zona Norte, não foi? Tu Sul. Não, mas pertinho aqui, Tadinha. Muito obrigada. Opa. Deixa aí as tuas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar, acompanhar teu trabalho, te contratar, chamar para dirigir, escrever roteiro, produzir. Chamar para um freela, né? Mas o meu Instagram é Gabriel_audiovisual. Gabriel_audiovisual. Também tem o LinkedIn, Gabriel Almeida, que eu tô lá fazendo aqueles postinhos bem LinkedIn. Mas a entrevista pode ser assistida no YouTube, do canal Futura, e também no Globoplay. E eu acredito que é isso. Gostaria de agradecer a equipe pela recepção. Foi muito legal a nossa conversa, gostei bastante. Baita projeto, acho que vocês me contaram que é um extracurricular, certo? Acho que eu sou alguém que... Eu já participei de 3 extracurriculares, eu sei como é complicado, é corrido, mas muito legal o projeto, parabéns. E é isso. É isso, gente. Mas, já sei, tu ia embora, mano. Te acalma. A gente tem o quê? Tem indicação aqui do podcast. A indicação de hoje é o quê? Full Gas, Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil. Essa exposição começou no dia 28 de maio e vai até o dia 4 de agosto. Ela apresenta cerca de 300 obras de mais de 200 artistas de todas as regiões do país, mostrando um amplo panorama das artes brasileiras na década de 80. Com Rafael Fonseca como curador-chefe, Amanda Tavares e Thalisson Mello como curadores adjuntos, completam a mostra elementos da cultura visual de época, com revistas, panfletos, capas de discos e objetos icônicos, ampliando a reflexão sobre o período. Essa exposição ela ocupa todo o prédio do do prédio histórico do CCBB São Paulo e é dividida em 5 núcleos conceituais, cujos nomes são músicas da década de 80. Que país é esse? Aquela lá, que país é esse? Não, é? Beat acelerado, diversões eletrônicas, pássaros na garganta e o tempo não para. O tempo não para. Full Gas acontece todos os dias, exceto às terças, no CCBB de São Paulo, das 9 às 20 horas. A entrada ela é o quê? Gratuita, 0800. Agora a gente vai, mano, é 0800. Você pode encontrar mais detalhes da exposição em ccbb.com.br ou no Instagram deles também. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a participação de você que ficou com a gente até aqui. Não deixe também de participar das indicações que a gente traz aqui para você, né? Só reforçando uma coisa que a gente falou aqui. Grandes realizadores, acho que precisam assistir muitas coisas. Precisam assistir o quê? Só para ver podcast. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Gabriel. A gente se vê por aí e até o próximo episódio.